O que eu estou fazendo da minha vida? Eu me senti compelido a começar esse vídeo com essa pergunta e agora me cabe seguir daqui e tentar respondê-la. E para isso eu pedirei o auxílio de duas figuras cujos livros eu tenho aqui comigo. Sérgio Milliet, um escritor, pintor, poeta, ensaísta, crítico de arte e de literatura, sociólogo e tradutor brasileiro, falecido na década de 60. E Marcel Proust, que eu já mencionei em outros vídeos, um escritor francês que eu admiro tremendamente, que viveu também na transição entre os séculos 19 e 20, faleceu um pouco antes do Sérgio Milliet, na década de 1920, e que escreveu o monumental romance Em Busca do Tempo Perdido, uma obra que eu considero incomparável entre obras congêneres. Há algum tempo eu procuro escrever um pouco todos os dias, e parte do que me impõe a urgência dessa indagação, o que eu estou fazendo da minha vida, é a indiscutível frieza do que tem resultado dessa espécie de diário. Frieza talvez nem seja a articulação mais adequada. Se nós vamos optar pela metáfora da temperatura, o que eu tenho extraído dessas páginas diárias mais se assemelha a uma piscina de águas mornas e rasas. Muitas vezes eu me limito a divagações filosóficas, breves inspirações de lampejos de consciência, observações fortuitas do cotidiano, e eu me abstenho de um mergulho nas profundezas do meu íntimo. De tal forma que eu começo a questionar a validade do que eu me propus a fazer aqui, se não a minha capacidade de fazê-lo. Por que é que deveria ser tão difícil extrair a verdade, e somente a verdade, do que quer que seja que eu coloque nessas páginas? O que me incomoda, o que me entristece, é esse vácuo que se instala entre as minhas palavras e os meus sentimentos, entre o que eu escrevo e o que eu deveria escrever, entre o que eu vejo e o que eu faço ver. Então, o que é que eu estou alcançando se não uma conquista estética? Se o que eu produzo como escritor é desprovido da única coisa que importa, a verdade, o que mais eu faço além de entreter? Eu não pretendo entreter, eu pretendo mover. No seu diário crítico, o prolífico Sérgio Milliet, que, entre outras coisas, se dedicava à escrita, à crítica literária e caminhou ao lado de alguns dos maiores nomes da literatura brasileira até o seu falecimento na década de 60, alertou, dirigindo-se à geração que o sucederia. E posto que a literatura deve correr paralelamente à ação, dela nascer ou a ela levar, que atentem também para os atos e o exemplo. É o que eu almejo e o que eu espero alcançar. O próprio Milliet recorre ao exemplo de Montaigne para questionar o valor dos diários íntimos e a autenticidade do que neles se expressa. Provável precursor do estilo literário ensaístico, Montaigne afirmava: "Eu sou eu mesmo a matéria de meu livro". Milliet, no entanto, com toda a autoridade e legitimidade conferida pelo estudo abrangente da obra e da vida do filósofo francês, tendo inclusive traduzido seus volumosos ensaios escritos no século XVI, propõe um lúcido exame da factibilidade da tarefa, argumentando que o ensaísta estaria também sujeito ao prazer de uma valorização artificial. Na realidade, se conseguíssemos descer ao fundo mais profundo de nós mesmos, alguma coisa arrancaríamos capaz de iluminar o nosso conhecimento do homem e da vida. Entretanto, não há quem não tenha em dado momento a fraqueza da mistificação, quem não sobreponha às rugas do rosto o rouge da máscara para uso externo. Cada um de nós cultiva a sua persona e não desvenda, senão em parte, o que de fato lhe vai por dentro. Daí a inutilidade psicológica dos diários íntimos e o seu valor puramente literário. Eu não vejo argumento razoável para questionar a existência da máscara a que se refere Milliet. A mim, no entanto, permanece misteriosa a afirmação que conclui seu raciocínio. Se ao diário íntimo, atividade que pressupõe a revelação genuína da intimidade, aplicam-se dois tipos de valor, o valor psicológico e o valor literário, como conciliá-los? São eles necessariamente excludentes? Parece-me que o diário nunca será verdadeiramente íntimo, enquanto eu não for, ao mesmo tempo, seu autor e único leitor. Em qualquer outro arranjo, em algum momento a máscara surgirá. A verdade será contaminada pela vaidade, e a realização literária, puramente estética, sobrepujará a utilidade psicológica.
E a essa altura, a origem do meu incômodo se desloca para a compreensão do real valor literário. É possível, ou mesmo desejável, que ele exista na ausência, ainda que parcial, de autenticidade da parte do escritor quando no exercício de sua arte? Em outras palavras, pode-se dizer que há real valor literário quando o que se manifesta na escrita diverge daquilo que se encontra na parte mais íntima do escritor? Millet vai adiante, ao ponto de caracterizar como pretensiosa e exibicionista a tentativa de mostrar uma intimidade que nunca desejamos apresentar com a necessária ingenuidade valorizadora. E como trapaceiros e artificiais até mesmo os melhores diários íntimos, gênero que ele considera infecundo e estéril. Sob esse ponto de vista, a validade de um diário íntimo é de fato no mínimo questionável. Eu me daria por satisfeito se o anseio que me acomete se esgotasse em torno da definição e da autenticidade do diário íntimo como gênero literário ou como uma simples prática pessoal. A extensão das minhas perguntas, no entanto, ultrapassa os limites do gênero para abranger a literatura como um todo, uma unidade coesa que venha, ou não, a ser representativa da realidade, da base moral, da vida daqueles que a ela se dedicam. E para contribuir com a tentativa, talvez utópica, de articular uma resposta, eu convidarei agora para a conversa o brilhante escritor francês Marcel Proust. A certa altura do seu monumental romance, Em Busca do Tempo Perdido, a meu ver uma obra incomparável no que se propôs a fazer, Proust se utiliza do narrador para, no contexto da observação das práticas e traços de caráter do personagem Bergotte, um escritor, propor uma reflexão que me parece extremamente oportuna. Talvez seja apenas entre os vícios realmente viciosos que o problema moral pode se situar com toda a sua força de ansiedade. E a esse problema, o artista dá uma solução não no plano de sua vida individual, mas no daquela que é para ele sua vida verdadeira, uma solução geral, literária. Como os grandes doutores da igreja começaram muitas vezes, mesmo sendo bons, conhecendo os pecados de todos os homens, daí tirando sua santidade pessoal, muitas vezes os grandes artistas, mesmo sendo malvados, servem-se de seus vícios para chegar a conceber a regra moral de todos. Com a sua capacidade ímpar de traduzir o que a maioria de nós só percebe como uma intuição, Proust parece propor um debate em torno do conceito de legitimidade aplicado a um artista, particularmente o escritor, mas que bem possivelmente se estende aos variados contextos em que se exerce alguma influência. Eu sempre percebi um potencial de atrito entre o que se pode propor através de sua obra ou trabalho e o que se passa na intimidade da vida privada. O que me leva a ponderar se nós só podemos realmente conceber a regra moral de todos quando a aplicamos a nós mesmos. Eu me pergunto se a afirmação de Proust elimina ou oferece uma resposta a essa suposta inconsistência. A consciência dos meus vícios me legitima a conceber uma regra moral? Ou tal direito se reserva àqueles em quem não mais se encontram os vícios que a moralidade visa suprimir? E se assumimos como verdadeiro o segundo caso, como o conciliamos com o reconhecimento de nossa natureza falha e pecadora? É nesse embate, nesse hiato entre vida e obra, que repousa o meu grande dilema. E como eu sou incapaz de contorná-lo sozinho, eu recorrerei mais uma vez aos meus amigos, convidando agora à mesa novamente o Sérgio Millet, que eu imagino sentado ao lado do Proust. Nesse momento, Millet resgata novamente do seu diário crítico a observação de que o que existe não é uma contradição entre a vida e a obra, mas de maneira mais ampla entre a vida pública e a vida privada. Na realidade, toda pessoa tem um desdobramento de personalidade e representa vários papéis ao mesmo tempo. Vive dentro de múltiplos ambientes, entre os quais só um é efetivo. É o que nos explica, de resto, a psicologia social. Nós nos realizamos integralmente dentro do nosso ambiente efetivo, que nem sempre é o da nossa realidade cotidiana. Uma centelha de esperança. As coisas parecem começar a convergir. O que Millet chama de ambiente efetivo, aquele no qual nos realizamos integralmente e que não necessariamente equivale à nossa realidade cotidiana, parece o equivalente conceitual ao que, para Proust, o artista considera a sua vida verdadeira, aquela a qual ele aplica a solução literária
para o problema moral, e que, por sua vez, diferencia-se da vida individual, a realidade cotidiana a qual se refere Millier. Então, satisfeitos com a constatação da similaridade de suas ponderações, os meus amigos sorriem e Millier continua novamente mencionando um trecho do seu diário crítico. No fundo, não há vítima nem algozes, mas tão somente pessoas que, embora em convivência física, vivem isoladas umas das outras, presas espiritualmente a ambientes diversos, não raro antagônicos, daqueles em que são forçadas a permanecer. Estupefato e a essa altura já mais otimista em relação à resposta que eu buscava, eu aproveito o ensejo para perguntar a meus amigos, como mero espectador de tão belo debate, o que sugerem como a solução, se é que podemos pressupor a sua existência, que permite transpor o abismo que se coloca entre o que acontece em privado e o que se reflete na vida pública, e por consequência, na obra do artista. Ao que Proust, presenteando-nos mais uma vez com a sua elegância e refinada percepção, responde com outra passagem de sua obra-prima. Aqueles que produzem obras geniais não são os que vivem no ambiente mais delicado, que tem a mais brilhante conversação, a mais extensa cultura, mas aqueles que tiveram a força de, cessando de viver bruscamente para si mesmos, tornar sua personalidade semelhante a um espelho, de tal forma que sua vida, aliás, por mais medíocre que possa ser do ponto de vista mundano e até num certo sentido intelectualmente falando, nele se reflita, consistindo o gênio no poder refletor e não na qualidade intrínseca do espetáculo refletido. Certamente, notando a minha ânsia na articulação do que acaba de dizer e a minha tentativa de conectar aquilo com a pauta de nossa reunião, Proust agora se antecipa, advertindo-me e chamando minha atenção para o que o narrador do seu romance diz a partir da observação do escritor Bergotte. O hábito modela igualmente o estilo do escritor como o caráter do homem. E o autor, que muitas vezes se contentou em atingir, na expressão do pensamento, um certo grau de satisfação, restringe assim para sempre os limites de seu talento, bem como, cedendo muitas vezes ao prazer, à preguiça, ao medo de sofrer, a gente desenha em si mesmo, num caráter onde os retoques acabam por não ser mais possíveis, o retrato dos próprios vícios e os limites da própria virtude. Proust me coloca em um estado ambíguo, do qual tento me desvencilhar enquanto eu travo internamente uma silenciosa, porém conturbada, batalha intelectual. Como então fazer de minha personalidade um espelho, tornar-me o verdadeiro reflexo de minha própria vida, impedindo a derradeira limitação do meu talento e a adesão a vícios incontornáveis? Estamos todos fadados a contentarmos-nos com a satisfação mesquinha de um mero espetáculo, uma peça que se encena nas margens de um teatro oco, como o embrulho impecável de um conteúdo inexistente? Encontro-me novamente perdido, as respostas me escapam e a esperança do discernimento se esvai. E nesse momento é Millier que bondosamente vem ao meu resgate. Só a poesia permite o mergulho final. Só ela, que brota do inconsciente e se disfarça sob a metáfora, desvenda de quando em quando uma nesga da alma, porque a poesia, ainda que interpretada com inteligência e intuição, nunca revela inteiramente ao trem, e nem mesmo ao próprio poeta, todo o seu conteúdo essencial. Estamos com ela ao abrigo da devassa indiscreta, e ao mesmo tempo com ela nos confessamos e nos redimimos. Eu não sou poeta, mas eu consigo entender. À medida em que eu me aproximo de uma tradução mais franca do que se passa na minha mente, dos anseios que ocupam meus pensamentos e dos sentimentos que tomam conta do meu coração, inevitavelmente eu recorro ao terreno seguro da metáfora. Eu parto em busca de associações, substituo a dureza do que precisa ser dito pela suavidade de uma expressão poética que revela somente uma parte da verdade, quando a revelação completa seria dolorosa demais. E se eu encontro alguma segurança nesse subterfúgio, não a alcanço sem que me cobre o alto preço da parcela mais autêntica que poderia depositar naquilo que eu escrevo. Aquela parte que permanece inacessível, escondida, fora de alcance, porque eu não permito que me deixe. Se eu busco um caminho alternativo e apelo à racionalização, eu começo a andar em círculos, como também observa Millier. Logo que nos voltamos para a prosa e tentamos a análise interior, esbarramos no inimigo da verdade humana, na lógica.
E se sintetizamos mediante imagens ou associações de ideias, caímos na poesia, embora sem apelar para a forma gráfica do verso, e nos tornamos de novo inacessíveis. Então, o que resta das minhas vãs tentativas de depositar uma parte de mim naquilo que eu escrevo? O que acontece com tudo o que não é dito? Para onde vão as palavras que se perdem, que permanecem inacessíveis? Afinal, para onde vão as palavras não ditas? Elas existem, apenas não foram ditas. Ficam guardadas, então, em algum lugar dentro de mim, aprisionadas numa angústia da qual passamos a compartilhar. Elas são um prisioneiro astuto, não se fazem cativas sem me arrastar para o mesmo cativeiro. Da prisão das palavras não ditas, não se escapa sem também libertá-las. Quando eu não digo tudo o que eu tenho a dizer, eu me faço ausente. Na melhor hipótese, me faço apenas parcialmente disponível. Sinto-me uma espécie de impostor, um mestre no uso de meias palavras que preenchem as páginas, mas dizem muito pouco. Palavras cuidadosas demais, meticulosas demais, pensadas demais, esmagadas pelo peso da culpa e de um falso escrúpulo que as impede de alçar voo. Eu sou corroído pela consciência de que sou eu mesmo o maior limitador do alcance de minhas palavras. Me parece genuíno e até certo ponto natural almejar que de tudo o que fazemos algo permaneça. Também a mim tal desejo se aplica. Eu não fui agraciado com a capacidade, nem tampouco a desejável naturalidade para o diálogo. As palavras que me vêm com alguma facilidade quando eu escrevo não se fazem igualmente acessíveis fora das páginas, quando precisam ser vocalizadas em carne e osso. Talvez por isso mesmo a escrita é a minha ferramenta de preferência quando se trata de expressar-me. Preferi-la, no entanto, não implica automaticamente fazer dela o melhor uso. E qual pode ser o melhor uso das palavras que eu escrevo? Se não me mover para mais próximo de mim mesmo. Qual o melhor efeito, se não a expressão mais exata da verdade? Eu não posso desejar mais do que isso. Que, de alguma parte da minha obra, sobreviva intacto ao menos um resquício de autenticidade. Que permaneça aquela pequenina parcela invulgar e autêntica a que se refere Méliès. Uma obra é o que é, como um homem. Se fica ou não fica é questão secundária. Ademais, não ficará por ter sido escrita por um polígrafo ou um monógrafo. Ficará pela pequenina parcela invulgar e autêntica que contiver, a qual pode encerrar-se no simples aforismo de um polígrafo e não se encontrar nas mais suntuosas vitrines dos especialistas.